Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos hoje ao domingo da mulher cananeia e façamos uma breve catequese sobre o Evangelho que é lido hoje na Santa Igreja Ortodoxa. No domingo de hoje, o Senhor se retirava para Tiro e Sidom, após ser rechaçado por aqueles judeus, pelos fariseus, por aqueles que procuravam matá-lo. O Senhor decide ir às regiões de Tiro e Sidom, afastar-se um pouco. E no momento em que o Senhor caminhava, uma mulher cananeia, ou cananita, começa a gritar e a implorar ao Senhor por misericórdia pela sua filha que estava muito doente. Então, ela começa aos berros: Filho de Davi, tem piedade. E ao primeiro momento parece que o Senhor a ignora, chegando ao ponto de, no final do Evangelho, aquela mulher cananita lançar-se aos pés de Cristo e o Senhor dizê-la: não é lícito dar o pão dos filhos aos cães. E aquela mulher diz: mas até os cães comem as migalhas da mesa de seus donos. É muito interessante esse Evangelho e é muito interessante o comportamento de Nosso Senhor nesta ocasião. Já ouvi muitas pregações sobre isso no meio protestante ou no meio da Igreja Romana. E o sentido da pregação nunca é o sentido do ensino, do ensinamento dos Santos Padres. Para compreendermos bem este Evangelho, devemos lembrar das palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz que o Senhor exalta os humildes, mas rejeita os orgulhosos. Ou, como é dito no Salmo, que rezamos todos os dias, o Salmo 50, a um coração humilde e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Nós vemos na súplica e na insistência da mulher cananita um modelo para nós de oração. Mas devemos tentar entender por que o Senhor parece ter sido tão duro com esta mulher. Pois aquela não era a primeira pagã ou o primeiro pagão que Nosso Senhor dialoga no Santo Evangelho. Lembremos que existem os episódios do centurião, da mulher samaritana, que também eram pagãos, Mas aqui neste Evangelho parece que o Senhor está sendo rude com essa mulher. Primeiro ele a ignora e depois ainda a chama de cachorra, E quando diz que não é lícito tirar o alimento dos filhos para dar aos cães. Bem, sabemos que aquela mulher era uma cananita, era uma mulher advinda
de um povo pagão, uma pagã. Porém, os judeus chamavam os pagãos de cães, de povos que eram como cachorros. Não só porque adoravam os ídolos, mas porque comiam a carne, as vísceras, que eram sacrificadas aos ídolos. E por isso o povo judeu chamava os pagãos de cães. Então, quando o Senhor chama de cachorra aquela mulher, não dizendo diretamente, mas indiretamente dizendo não é lícito tirar o alimento dos filhos para dar aos cães, os filhos ali, o povo judeu, e os cães, no caso, os pagãos, né? E o Senhor está falando disso, né? Aquela mulher é uma mulher pagã. Mas parece contraditório porque, aparentemente, né? Mas nós devemos entender que tudo que o Senhor nosso faz é de forma terapêutica. E parece contraditório porque, na ocasião do centurião, quando o Senhor cura o servo do centurião, e o Senhor exalta a fé do centurião, o Senhor até mesmo se ofereceu a ir até a casa do centurião, né? E os judeus não podiam entrar na casa de pessoas pagãs. No Evangelho da Samaritana também, o Senhor fala com aquela mulher no poço, Santa Fotina, que hoje conhecemos pela tradição. E o Senhor não apenas fala com ela, mas o Senhor mostra a ela quem Ele é. O Senhor fala que é o Messias, o Senhor a ensina e o Senhor começa a revelá-la os seus santos mistérios. A uma mulher samaritana, de uma terra considerada também maldita pelos judeus. E aqui parece que o Senhor está se contradizendo, pois não quer dar assistência àquela mulher cananita, porque ela é pagã, mas o Senhor atendeu pagãos antes. E sabemos também que o Evangelho não é apenas aos judeus, mas também aos pagãos. Então, por que é que Nosso Senhor parece se contradizer nessa ocasião? E ainda mais parece ser tão rude com aquela mulher? Por aquele motivo que eu falei no início. O Senhor exalta os humildes. O Senhor acabara de ser rechaçado pelos judeus, pelos fariseus, que procuravam matá-lo. E estava se retirando para Tiro e Sidom. Os filhinhos, os filhos, o povo judeu, aqueles que deveriam reconhecer o Messias, o Filho de Deus, o Deus Theotokos encarnado, eles rejeitaram e rechaçaram o Senhor. Mas eis que uma cachorra, eis que uma mulher pagã vem e confessa que ele é filho de Davi, confessa que ele é o Messias e se prostra diante dele. Isso me faz lembrar uma história onde existia um rei muito cruel, um rei que era tão cruel que não pensava duas vezes em punir um de seus servos, tão qual logo este servo errasse para com ele. E numa ocasião, um servo que há muitos anos o servia com fidelidade cometeu um erro. E uma das punições desse rei era
jogar as pessoas dentro de uma arena para que seus cães devorassem esta pessoa, este condenado vivo. Porém, aquele servo, ao ser condenado, pediu àquele rei cruel: tem um pouco de misericórdia de mim, concede-me ao menos um último desejo, pois passei toda a minha vida, durante tantos anos, te servindo com fidelidade. Então o rei concordou, certo, eu lhe concedo um último pedido. E aquele servo então disse: deixa-me cuidar dos teus cães por uma semana. Aparentemente, uma idiotice. Podes ficar com tua família nesta última semana antes de morrer. Podes aproveitar um pouco da vida antes de morrer, mas decides passar uma semana cuidando dos teus algozes. Pois bem, então, durante uma semana, aquele servo cuidou dos cães. Chegado o dia da execução, ele foi posto na arena e o rei cruel deu a ordem para os cães o devorarem, né? Porém, quando os cães foram soltos na arena, ao invés de pular no pescoço daquele servo e devorá-lo como faziam com os outros prisioneiros, eles carinhosamente chegaram aos pés daquele servo, se deitaram e trocaram carícias. Então o rei, escandalizado, se perguntou como aquilo podia acontecer com seus cães que eram tão cruéis e que a todos os condenados tinham dado o devido destino. Porém, aquele servo então voltou-se para o rei e disse: Majestade, esses cães são tão cruéis como tu és cruel. Porém, após eu cuidar deles por uma semana, os alimentar, os limpar, higienizar, limpar o seu canil, cuidar deles, hoje eles reconhecem a minha servidão. Porém tu, ó rei cruel, que durante anos servi com fidelidade, quiseste me matar no meu primeiro erro. E essa parábola nos lembra essa história da mulher cananita. Pois, se aquele rei mostrou ser mais baixo que um cão, mais cruel que os cães, da mesma forma, aqueles judeus que rechaçavam nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles judeus que queriam matá-lo, que não reconheceram o Cristo, eram pior que os cães. Eram pior que os pagãos. Aquela mulher, sendo pagã, era mais humilde que aqueles que deveriam ter a humildade diante de Deus. E nós concluímos dizendo que essa aparente atitude de Jesus de ignorá-la, na verdade, não é que o Senhor realmente a estava ignorando. Não é que o Senhor realmente não queria atendê-la. Mas é que o Senhor queria mostrar aos seus apóstolos e aos demais que aquela mulher, mesmo sendo pagã, ela
deveria ser exaltada entre aqueles que o rechaçaram, aqueles que o rejeitaram. Pois, sendo o Senhor enviado primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel, ao povo judeu, grande parte deste povo não o reconheceu. Não porque o Senhor não se apresentou, não porque o Senhor os esqueceu, mas porque eles mesmos, sendo orgulhosos e não tendo humildade, sendo eles mesmos cheios de paixões, não reconheceram o Cristo e o rejeitaram. Mas aquela mulher pagã, sendo humilde e mostrando toda a sua humildade na sua insistência, mesmo sendo aparentemente rejeitada e rechaçada e humilhada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela se humilha mais ainda e se coloca aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, até o ponto em que a aparente rejeição de Cristo se transfigura e o Senhor mostra o seu amor e a sua compaixão por aquela mulher. Grande é tua fé. Seja feito conforme tu crê. E naquele momento a filha daquela mulher ficou curada. Que acontecimento! O Senhor parece rejeitar aquela mulher e deixa todos verem a existência dela, onde mesmo sendo humilhada, mesmo sendo rejeitada, aquela mulher não desiste e se coloca aos pés de Cristo como seu Senhor, como o Messias, como o Cristo. Esta deveria ter sido a atitude daqueles judeus que rejeitaram e procuravam matar nosso Senhor. Essa deveria ser a atitude deles. Uma atitude de humildade, uma atitude de contrição. Porém, esta não foi a atitude deles. Ao contrário, foram orgulhosos e pelo seu orgulho rejeitaram o Filho de Deus. Rejeitaram a boa nova do Evangelho. Mas aquela mulher não. Lembremos disso. O Senhor exalta os humildes, mas rejeita os orgulhosos. Um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Quantos de nós, todos nós, muitas vezes deixamos de rezar por qualquer coisa, qualquer contratempo que acontece na nossa vida, nós já abandonamos a oração e já dizemos que não adianta de nada. Mas isso é sintoma de que nós temos um coração orgulhoso, que nós temos um coração dominado pelas paixões. Pois se verdadeiramente nós tivermos um coração humilde, um coração quebrantado e contrito, ao qual o Senhor não resiste, se nos humilharmos diante de Deus, aí sim, verdadeiramente somos cristãos ortodoxos. Que não sejamos orgulhosos. E saibamos que as coisas não acontecem da maneira como queremos, mas que elas devem acontecer ao modo de Deus. Devemos nos humilhar e nos colocar diante de Cristo da mesma forma que aquela mulher cananita, que não se vitimizou e não se importou de ser chamada de cachorra,
de ser humilhada, porque ela sabia, ela tinha convicção que aquele era o Deus de Israel, que aquele era o Theotokos, o Cristo. E se reconhecendo como uma pagã, como uma mulher vinda de um povo pagão, ela não procurou debater com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela disse sim, mas até os cães comem as migalhas de seus donos. Assim como nós que muitas vezes criamos um cachorro, criamos um gato e não apenas damos ração, né, e água, mas nós também compartilhamos um pouco daquele resto de comida que sobra do almoço, da janta, né? A gente dá um pouquinho, é um costume nosso. E aquela mulher faz referência a isso. Até os cães recebem migalhas da mesa de seus donos. Ela se humilhou diante de Deus. E o Senhor, que terapeuticamente aparentava rejeitá-la para mostrar a sua humildade, para exaltar a fé e a humildade daquela mulher, o Senhor então nos mostra o modelo de oração, o modelo de moralidade, um modelo para vivermos. Devemos ser humildes diante de Deus. Devemos buscar ao Senhor humildemente, pois sempre que somos orgulhosos e movidos pelas paixões, ao invés de nos submetermos a Cristo, como fez aquela mulher cananita, nós somos piores que os cães, piores que aqueles que rejeitaram e rechaçaram o Senhor, pois eram muito orgulhosos, muito soberbos, muito duros de coração, muito apegados às paixões para reconhecer o Filho de Deus. Que todos nós possamos, com humildade, buscar ao Senhor, com o coração contrito e quebrantado, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas paixões e lutando contra elas, nos submetendo ao Senhor de forma humilde. Que o Senhor nos conceda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.